É muito gostoso quando a gente consegue encontrar outras pessoas que ressoam com a gente, no fim das contas, que a gente consegue conversar ou que a gente consegue se relacionar. E dessa relação sai uma música, porque a gente tem... Por exemplo, eu tô com a minha esposa há 21 anos, muito tempo já. A gente namorou e depois de um tempão a gente casou, já estamos casados há um tempão, já temos 2 filhas e tal. E é uma das coisas mais... Ontem eu tava meio esquisito, tava, sei lá, meio mal, sabe? E aí ela chegou aqui, eu não esperava que ela ia chegar aqui, aí ela subiu, eu tava lá em cima, e ela falou, tá aí, tá acordado? Pô, só me dá um abraço. E um abraço era tudo que eu precisava, sabe? Porque a gente já se entende tanto, a gente já conhece o outro tão bem, a gente já trabalha junto para que as coisas funcionem há tanto tempo, que só de falar algumas coisas para ela, coisas que eu só falaria para ela mesmo, já servem para mim como sei lá, uma limpeza, de certa forma. E eu consigo voltar para um estado operacional, que ontem eu tava esquisitaço. E essa ressonância, eu diria, é uma das coisas assim que eu dei mais sorte na minha vida de ter encontrado, sabe? Pessoas, e graças a Deus eu sou cercado, tem muitas pessoas perto de mim que funcionam na mesma vibração, eu diria. Acho que esse é minha maior riqueza, sabe? Ter tudo isso, ter minhas filhas e tudo mais, meus amigos. E talvez seja isso, assim, porque teve uma época que eu ouvi também a Larissa falando lá no teu programa, ela falando que, putz, eu achava que era ter dinheiro, mas não é ter dinheiro, tem tantas outras coisas. Depois que a gente alcança um patamar que primeiramente a gente achou que não era possível, pelo menos no meu caso, eu achava que não era possível, que eu vou descobrir que, na verdade, aquilo ali é só o que me disseram que era ser feliz, no fim das contas. Porque ser feliz é muito mais complicado do que parece, né? Eu espero que você saiba o valor disso que você tem, porque é uma coisa que tantas vezes já me entristeceu quando as pessoas dizem que não existe o amor, é uma coisa superficial, é uma paixão transitória. Uma coisa é a paixão transitória, tem a sua função, mas existe a possibilidade de construção de um amor dessa maneira como você tem, que eu também tenho. É uma coisa incrível, porque o ser humano ele tem 3 centros de consciência, né? Que é o soma, que é o corpo físico, a psique, tá? Que são os aspectos emocionais, uma mente mais concreta, e o nous, que é um aspecto espiritual. Então imagina o que é você estar unido a uma pessoa nesses 3 mundos. Do ponto de vista físico, existe uma afinidade, existe uma atração. Do ponto de vista psíquico, aquilo que a gente gosta se complementa, não é idêntico, Exato. mas se complementa, um ajuda o outro a aprender coisas novas. Mas quando um vibra diante da justiça, da beleza, da bondade, o outro também vibra. Quando um sonha em ser maior, melhor como ser humano, o outro também sonha. Estão unidos lá em cima. Isso é muito parecido com aquilo que se chama de almas gêmeas, né? É muito raro, porque esse elemento aqui em cima de ideais, de sonhos, de valores, ele é um elemento que não envelhece. Muito pelo contrário, com o passar do tempo ele vai se tornando mais forte. E dizem que até o corpo, até os instintos vêm participar do banquete da alma. Quando se unem esses 2 mundos. Aí as pessoas dizem, não, tem um pouco daquela história lá do Vinícius de Moraes, né, que seja infinito enquanto dure. Eu pegaria o Carlos Drummond de Andrade e diria que isso é uma rima, mas não é uma solução. Não é assim que funciona, não é assim. Quando você tem essa construção que une todas as necessidades do ser humano, era uma construção que cresce, que aproxima, porque está unido num patamar onde as coisas só vão se fortalecendo, não enfraquecem. Mas esse amor, vamos chamar de amor, é amor mesmo, né? E isso é uma decisão, não é, professora? Sim, é uma boa coisa essa que você falou. É uma decisão. E é uma construção permanente. É claro que tem certos elementos que não tem como que você construir se ele não existe. Ou seja, se você se unisse a uma pessoa que não tivesse interesse nenhum por questões mais elevadas sobre o sentido da vida, aí você teria problemas. Porque naquilo que você tem de mais elevado, a pessoa não ecoaria. Mas uma vez que você encontra essa pessoa que tem também esse núcleo de consciência ativado e se une aí,
É um processo de quererem crescer juntos que vai construindo a relação. Tem uma passagem de Immanuel Kant que ele diz que o amor que não pode ser ordenado moralmente não é um verdadeiro amor. Não com essas palavras, mas ele diz algo parecido com isso. Ou seja, a gente vai alimentando essa relação a partir daquilo que ela tem de mais forte para ir construindo os outros andares também. Né? Me recordo de uma situação muito simples, que também não me lembro se eu já te contei, mas que foi uma experiência muito bonita da minha vida. Eu morava em João Pessoa, na Paraíba, fazia Nova Acrópole lá, e as minhas 2 filhas eram pequenas. E aí eu dava aula à noite na Nova Acrópole, como eu sempre dei, chegava à noite em casa, as minhas filhas colocavam sempre um brinquedo na minha cama. Era uma maneira delas, elas se preocupavam de eu dormir sozinha, achavam que eu ia ficar com medo ou triste. Aí eu dormia com os bananas de pijamas, com as meninas superpoderosas, cada noite era um. Aí eu parei para pensar um dia a respeito disso, dessa característica do amor, que é ser sensível às necessidades do outro e ir até o limite das suas possibilidades para preencher essa necessidade. Você percebe que isso é um efeito do amor, né? Mas você percebe que também pode ser causa? Imagina uma pessoa por quem você não sente absolutamente nada. Tá. Você tenta ser sensível às necessidades dela, não o que ela quer, o que ela necessita. Tenta ser sensível às necessidades dela e todos os dias fazer o seu melhor para preencher essa necessidade. Faz isso hoje, faz isso semana que vem, faz isso mês que vem. Um belo dia você vai olhar lá e o amor vai estar lá. Entendi. É uma construção. Isso é interessante, porque dá pra gente construir o amor de forma inconsciente. Por exemplo, pessoas que elas só vão... elas, por exemplo, trabalham juntos, porque eu não estou falando aqui do amor romântico, estou falando de um, inclusive pode ser um amor fraterno, né? Você estava falando do amor das tuas filhas e tal. Esse amor ele pode ser construído de forma inconsciente também, sem intenção, professor, ou não? Olha, o amor sempre tem uma dose de intencionalidade, porque as pessoas não são perfeitas. E a paixão ela é muito exigente. Ela exige uma superfície muito lisa, sem imperfeições, porque qualquer coisa quebra a fantasia. A paixão é muito amparada sobre a fantasia. Para que você ame o outro, você tem que necessariamente compreender um monte de asperezas da personalidade do outro. E compreender as suas próprias, tentar aplainá-las. Existe uma certa dose de esforço no amor verdadeiro, ainda que seja uma amizade, ainda que seja um amor filial. As pessoas que nós amamos não são perfeitas. É verdade. E a gente tem uma capacidade muito grande de interagir com isso, de inclusive ajudar a polir essas arestas, né? E tomar também eles como ajuda para polir as nossas. Ou seja, existe um certo esforço consciente para fazer que ele aconteça. A paixão é muito amparada na fantasia. E a fantasia não admite imperfeições. Ela idealiza e quer que o outro encaixe na sua idealização. Acho que é importante dizer que a gente está falando aqui de... Quando eu era jovem, por exemplo, eu não sabia exatamente qual que era a diferença entre paixão... por exemplo, falava que estava apaixonado, de vez em quando, eu amo, não sei o quê. Amar precisa de uma construção mesmo, pelo menos do jeito que eu enxergo hoje. Com certeza precisa de um cuidado, né? Porque, te falei, já estou com a minha esposa há tanto tempo e não é todo dia que a gente está apaixonado um pelo outro, né? Tem dia que a gente está irritado ou briga ou qualquer coisa assim, mas felizmente isso tem se tornado tão raro que eu nem lembro a última vez que a gente brigou. Mas o amor, a noção de que a gente se ama, ela supera esse tipo de problema, assim, que no fim das contas, assim, quando a gente para analisar mesmo, é tudo tão, pelo menos no nosso caso, ele acaba sendo tão bobo que não é o que impede a gente de operar junto, de funcionar junto como uma família, assim, todos nós lá em casa, né, graças a Deus. Então, isso quer dizer que perceber que estar apaixonado é diferente de você amar e que com certeza o amor precisa de todo um cuidado, uma construção, uma intenção, é importante no fim das contas, porque a gente consegue assim enxergar a verdade das coisas, né? Às vezes ouvir um eu te amo não quer dizer que ama mesmo, né? Às vezes quer a ver com uma não diria nem confusão, mas uma falta de conhecimento do que realmente quer dizer
a palavra amor. Eu, como eu falo pra caramba que o meu trabalho é meio falar e ouvir um monte, eu acabo tendo um pouco de apreço pelas palavras, né? Então, o que significa realmente amor é uma parada que é muito... Assim, ela apesar de ser parecido com a sensação de estar apaixonado, é diferente, no fim das contas. A paixão tem um ciclo que necessariamente ela vai cumprir e vai findar. Costumo dizer que paixão é parecido com gripe. Ela cumpre um ciclo e necessariamente vai findar. Não é mal, paixão é chocolate. Só que você não tem como sustentar comendo chocolate eternamente, né? Isso é uma gripe mesmo. Eu já vi filósofos dizendo que, pô, é como estar doente. Né? É como estar doente mesmo, a paixão. Minha avó, Dona Julieta, que era uma figura muito engraçada, interessante, ela dizia assim: minha filha, sabe qual é a maneira mais rápida de curar a paixão por alguém? Eu, como é que é, avó? Casa com ele. Olha, cura rápido. interessante. Porque ela não suporta a realidade, choque da realidade. A paixão é sustentada na fantasia, como eu já falei. Tá? Agora, o amor, ele é, inclusive, uma construção de si mesmo, que esse é um outro aspecto interessante. Há uma frase filosófica que diz que a melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama é crescer como ser humano. Você cresce, inclusive, para amar melhor, para amar mais profundamente, para garantir que você sempre estará com aquela pessoa, que as oscilações da tua psique não te levarão a um dia partir para longe, para esquecer tudo que foi construído. Ou seja, você cresce, inclusive, para garantir àqueles que ama que eles sempre podem contar contigo. Amor seria uma das virtudes, então, que a gente deveria buscar como ser humano. Com certeza. Um amor profundo que ele vai cada vez mais criando raízes à medida que você caminha como ser humano. Quanto maior eu sou como ser humano, melhor eu posso amar. Aí tem aqueles sintomas maravilhosos, né? Que é quando você vê as coisas mais bonitas da tua vida, as coisas mais nobres, você lembra de fulano. Fulano gostaria de ver isso aqui. São sintomas de amor maravilhoso. Imagina o que? As coisas mais elevadas e mais nobres da sua vida, a pessoa que está do seu lado, você não tem como compartilhar. São relações muito limitadas. Tá? Então, o amor, a beleza, a bondade, a justiça, a fraternidade, lembra o outro. Fulano gostaria de ver isso aqui. Fulano gostaria de estar ouvindo isso. Fulano gostaria de compartilhar isso comigo. Então, vamos lá. Eu acabei de te falar da minha família, mas eu preciso todo dia de um tempinho sozinho ali para eu conseguir baixar a rotação e ficar... para que as coisas voltem, para que eu consiga, por exemplo, ir dormir com tranquilidade, né? E esse é um momento que eu dou bastante valor, porque ele realmente tem o potencial de me reenergizar. Isso não quer dizer que estar com a minha família ou com os meus amigos e tal me suga, mas o reenergizar sozinho é aquele momento ali que eu uso para refletir, para pensar num monte de coisa, inclusive que aconteceu no dia. Tem uma outra dica que você deu nas tuas palestras aí que eu estou incorporando também, que é do diário. É bem útil. É bem útil. Dá uma Eu te escuto um monte, tá vendo? Dá uma verificada no que você fez durante o dia, se esteve coerente ou não com o teu ideal. Qual que é o grande valor do diário, no fim das contas? O diário é você examinar se hoje você foi coerente com o seu ideal ou não foi. E se não foi, para pensar o que tinha naquela direção que te atraiu tanto que foi mais importante do que a tua identidade. Para pensar por quê. De tal maneira que em algum momento você consiga passar por isso sem ser arrastado. O que está te roubando de você mesmo? O que está te colocando fora de si? O prolongamento da nossa ação tem que ser sempre a nossa identidade. Ou então tem algum elemento incoerente em nós. Algum elemento que quer se satisfazer com outras coisas que não com essa realização que a gente está buscando. E assim a gente vai conhecendo quais são as interferências que estão dentro de nós. Mas aquilo que você falava de estar sozinho é extremamente necessário. É um pouco daquilo que Platão chamava de divinos ócios. Extremamente necessário. De dar uma passada dentro de nós, ouvir um pouco o nosso coração batendo, dar uma olhada nos nossos pensamentos como se fosse um elemento externo e dizer, essa massa de coisas, o que eu tenho a ver realmente com tudo isso? Respirar um pouco, se sentir em paz. Eu sempre faço essa prática que é bem interessante, não é uma meditação, é uma reflexão. Você ouvir um pouco o seu coração, porque o coração dá a ideia de centro, né? Ouvi-lo pulsando e de repente você vê os seus pensamentos como se fosse uma coisa não interna, mas externa. Um ruído da casa do vizinho. Passando ali, rodando pensamentos, sentimentos, mas você é silêncio.
um silêncio luminoso. É interessante que quando você consegue se identificar com esse silêncio ali no pulsar do teu coração, quando você olha para fora, você vê as coisas com uma profundidade muito maior. Aí você consegue ver com profundidade as coisas pequenas, simples que estão à tua volta, os elementos simples que te acontecerão durante a semana. Você percebe um monte de aprendizados que você deixou passar. Você tira um pouco de ruído do lado de dentro, então você se torna muito mais focado no seu objetivo, no seu centro, no seu coração, e esse vazio interno te permite ver com nitidez do lado de fora. É a concepção mais próxima que a gente tem de Deus, um Deus cósmico, universal, não um Deus antropomórfico. É vazio, um vazio absoluto, silencioso, luminoso, vazio. Esse vazio dá essa sensação de plenitude que te permite ver o mundo de uma maneira muito mais assentada, muito mais humana. Uhum. Você recebe muitas pessoas que têm muitas informações, e isso é interessante, receber informações. Isso vai ilustrando a gente, né? Mostrando outros cantinhos. Mas muito diferente é você considerar uma pessoa que tem algum grau de sabedoria. Uhum. E esse grau de sabedoria você só tem como avaliar de um jeito, pelas respostas que ela dá à vida. Mais uma vez a frase bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. Uma pessoa que conhece, sei lá, um grande jurista, mas você sabe o que ele realmente conhece pela maneira com que ele reage diante da vida numa situação de injustiça. Porque pode ser um grande jurista que, na prática, não seja justo. Também já vi alguns. Não necessariamente juristas, mas pessoas que supostamente seriam de... E é complicado para mim julgar também, tá? Mas assim, quando eu julgo tem a ver com o meu conjunto de valores que... Bom, eu suponho que... Gosto de acreditar que tem a ver com aquele bem que... O bem é aquilo que une, com aquele bem que une. Eu gosto de acreditar que eu... E valores universais, não são só seus. Tá. Então, porque assim, é aquilo que você falou. Às vezes às vezes as pessoas relativizam esses valores do que isso aqui é bom dentro dessa perspectiva. Em outra perspectiva já é mal. Eu também acho que existem que é universal. Mas o que eu quero dizer que assim, que eu já vi pessoas que deveriam ser virtuosas ou têm uma persona virtuosa, mas que no dia a dia não operam assim, sabe? Então é comum, infelizmente. Mas aí ela não é virtuosa, porque a gente está falando de obras, de resultado, de rastro que deixa no mundo. Mas não dá para você deixar um rastro no mundo só pelo teu próprio ego, só para você, sei lá, se fazer o bem de forma egoísta e não ser necessariamente bom? Mas isso aí, ela conseguiria fazer isso 24 horas por dia, até em pensamento, em sentimento, em tudo? Não mesmo. Convive com a pessoa e vê como é que ela responde à vida, não naquele momento que você está olhando, mas globalmente. Existem pessoas que têm um grau de sabedoria, até nós temos, um pouquinho. Não existem absolutos no universo. Nem o absolutamente pleno, nem o absolutamente vazio. Um grau de sabedoria a gente tem. Esse grau de sabedoria gera uma certa coerência. Então você pode olhar certas pessoas, conviver com elas e dizer, essa pessoa tem um grau de sabedoria, dá para aprender com ela. Não vamos entrar nessa alienação de hoje em dia e dizer que todos os seres humanos não prestam para nada. Tem pessoas que poderiam sim ser referenciais. E cada vez mais a gente deveria dar palco para essas pessoas, porque a sociedade só dá palco para o contrário. Tá? Aquele que tem evidência a qualquer preço. Tá? Existem pessoas com um grau de sabedoria que a gente deveria procurar valorizar mais. Um grau de coerência em que ela é aquilo em todos os ambientes onde ela está. Você convive, você vê. Não é muita sabedoria, não é. Mas é um grau de sabedoria que preenche todos os espaços da vida dela. Ela é aquilo. Tem pessoas fazendo coisas boas pelo mundo, pessoas que realmente são boas, pessoas que estão fazendo coisas interessantes, pessoas que estão procurando corrigir a si próprio todos os momentos, ainda aqueles que ninguém está vendo. Que não são famosos, que não têm uma rede social. Isso. São pessoas que, famosas ou não famosas, elas estão procurando coerência. E tem um grau de coerência. Eu acho que a gente deveria dar evidência, inclusive, para quebrar essa ideia alienante de que a humanidade é um projeto falido. Nós temos pessoas boas. Deveríamos começar a dar mais palco para elas. Eu sou otimista também. Eu acho que a gente está passando por um momento meio... Acho que a gente falou isso da outra vez. Um momento meio idade média, né?
na humanidade, na rede social pelo menos, que tá tendo caça às bruxas, estamos inventando moeda, tá tudo acontecendo meio como aconteceu na Idade Média, assim. Mas eu sou otimista. Eu acho que a gente tem... Não é nem que eu acho que a gente tem jeito, eu acho que a gente vai... Eu realmente acho que a gente vai se encontrar em algum momento e perceber que estamos vacilando, estamos caminhando ao contrário do que a gente devia, de uma forma geral, né? Nesse momento é muito importante que a gente seja referencial disso, que a gente mude a nós mesmos para poder dar algum referencial disso, ou seja, que nós sintamos a nossa parcela de responsabilidade, de dar exemplo, ou seja, reformar a mim mesmo para que eu possa ter luz ainda que um pouquinho no meio da escuridão. Ou seja, se depender de mim, a humanidade vai ter alguma chance. Se cada um de nós se responsabiliza pela humanidade, pensa na humanidade e procura deixar um exemplo de um ser humano um pouco mais coerente, com um sentido mais profundo, nós fazemos a nossa parte. Todo mundo acha que tem que fazer grandes coisas do lado de fora. A primeira coisa que você tem que fazer é transformar a si próprio num exemplo daquilo que você gostaria que o mundo fosse. Arrumar o próprio quarto. Tem uma passagem muito bonita, mais uma vez, de Kant, não sei porque hoje eu estou lembrando dele direto, que é a máxima do imperativo categórico, que ele diz: age sempre de tal forma que a máxima da tua ação possa ser elevada à lei universal. Imagina, eu te peço um livro emprestado. E na hora que eu penso assim, bom, o Igor não precisa desse livro, eu preciso mais do que ele. Eu vou enrolar e não vou devolver. Aí para a cena e vamos transformar isso em lei universal. Todo mundo que pede uma coisa emprestada para alguém pode ter a intenção de não devolver. Isso torna o mundo um lugar melhor ou pior? Muito pior. Ninguém vai emprestar mais nada para ninguém. As pessoas perdem a confiança umas nas outras. Portanto, isso que eu estou fazendo não é moral, não é humanista, eu não deveria estar fazendo. Ou seja, tudo aquilo que eu faço deveria ser passível de ser elevado à lei universal e trazer benefício para a humanidade. Isso é um critério moral que eu acho maravilhoso. Gostei. Para a cena, o que você está fazendo. Todo mundo faz igual. Seria bom para a humanidade? Seria. Vai em frente. A gente tem essa responsabilidade de assumir esse papel. Porque por onde que a gente vai começar? Naquilo que está dentro do nosso controle, que somos nós mesmos. Aí a humanidade que vem por aí, a juventude que vem por ela, vai receber um menu de opções. E lá dentro vai ter um item diferente, que é a tua vida. Ela tem chance. Agora, se receber um menu de opções onde tudo são variações sobre o mesmo tema, não tem chance. É.